Olá, sejam bem-vindos ao curso de Python. Meu nome é Andrew e nessa terceira aula eu vou introduzir o que são os módulos, como eles funcionam e como utilizá-los. Por enquanto foi ensinado apenas o básico, os fundamentos da linguagem. Agora está na hora de a gente estender, ampliar as funcionalidades dentro do nosso programa. E a gente vai fazer isso justamente através dos módulos, ou também chamados de bibliotecas, que são justamente um agrupamento de funções e comandos que você pode importar para dentro do seu código quando você precisar. Já que os programas em Python, por padrão, têm um conjunto limitado de comandos, para que o programa seja mais rápido e ocupe menos espaço da memória. E aí, caso você precise de novas funcionalidades, você importa essas bibliotecas. Mas como é que faz isso? Existem duas maneiras de importar uma biblioteca. A primeira sempre que você for incluir alguma coisa na linguagem do Python, você usa o comando import. Então, como eu vou importar a biblioteca, import e o nome da biblioteca. Se você clicar Ctrl o espaço, você vai ver aqui a quantidade de bibliotecas que você pode estar incluindo. Aí você pode vir aqui e selecionar, ou você vem e digita. Eu, no caso, vou importar a biblioteca Math, que é a biblioteca matemática. Nessa primeira forma de importar, você importa toda a biblioteca Math, todos os comandos dela. Então, dentro do seu programa, você vai poder utilizar todos esses comandos e todas essas funções. Só que agora existe uma segunda forma de importar essa biblioteca, que é importando apenas as funções que você vai necessitar dentro do seu programa. Então, você vem aqui, from Math, da biblioteca Math, import sqrt, por exemplo, que a gente vai ver nessa aula ainda, que é uma função da biblioteca Math, é a função de raiz quadrada. Nesse tipo de importação, você está importando só a função sqrt da biblioteca Math. Ou seja, dentro do seu programa você não vai poder utilizar mais nenhuma outra função, nenhum outro comando da biblioteca Math, porque senão vai dar erro. Você só pode utilizar o sqrt, que é a raiz quadrada. Se você utilizar qualquer outro, vai dar erro. E qual que é a diferença? Bom, a primeira é mais geral, certo? E a segunda, ela acaba sendo um pouco mais específica e acaba economizando mais espaço dentro da sua memória. Bom, dito isso, vamos agora falar sobre a biblioteca Math. Ela é uma biblioteca padrão, certo? Que é muito utilizada e ela já vem quando você instala o Python. Ela só não vem importada nos programas. Então, caso você precise utilizar algum comando dela, você tem que importar. Bom, vamos lá. Da biblioteca Math, você vai ter as seguintes funções. Bom, o primeiro, seal. Vamos dizer que você tem algum programa que tem a nota de algum aluno e você quer arredondá-la para cima. Você vai fazer isso justamente através da função seal, certo? Ele arredonda um valor para cima. De forma similar, dentro da biblioteca Math, a gente também tem a função floor, que arredonda um valor para baixo. A gente vai ter também a função trunc, que significa truncate, que é truncar. Você vai truncar um número, eliminar da vírgula para frente. Então, quando você tem um número quebrado, por exemplo, 4,0599, você usa a função trunc, tira todas as casas para frente e fica só a parte inteira, que é o 4. Além disso, você vai ter também a função sqrt, que é a função de raiz quadrada. Você tem também a função power, exponenciação. É a mesma coisa que utilizar dois asteriscos dentro do Python. Tem também uma funcionalidade para calcular fatorial, que é o factorial. Bom, dito isso, vamos botar tudo em prática. Eu vou criar uma variável chamada num, que vai receber o valor inteiro do input de digite um número. Agora vamos imaginar que eu quero calcular a raiz quadrada desse número. Dentro do Python você consegue calcular a raiz quadrada elevando um número a meio, certo? Ou você pode utilizar a própria função da raiz quadrada da biblioteca Math. Então, para isso, a gente vai importar a biblioteca aqui. Import Math. Certo.
Agora eu vou fazer o seguinte, raiz recebe math.sqrt de num. Então, a raiz vai receber a raiz quadrada de num. Tá, então vamos imprimir esse valor na tela. Print a raiz de tal número é tal número. Ponto. Format. O primeiro bloco de substituição vai ser num. O segundo vai ser raiz. Então vamos botar aqui para rodar. Digite um número. Digitar 25. A raiz de 25 é 5. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pedir um número de uma raiz que eu não sei, certo? 17. A raiz de 17 é 4.12, não sei o que. Bom, vamos pegar esse valor agora e vamos arredondar ele para cima. Então eu venho aqui e coloco math.co, que é a função que arredonda para cima, certo? Venho aqui, coloco entre parênteses e roda. Se eu vier 17, arredondou para cima. Vou arredondar para baixo. Floor. Arredondar para baixo. Digite o número 17. Ele arredondou para baixo. A mesma coisa para trunc e qualquer outra função de math. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Ao invés de importar dessa maneira, vamos importar só as funções. From math import sqrt. Quando eu importo dessa maneira, você não precisa colocar o math ponto aqui antes. Tá vendo? Só de rodar já foi. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 31, foi. Se você deixar o math ponto aqui e rodar, vai dar erro. Fica vendo? 25 e deu erro. Porque quando você importa dessa maneira, você já está trazendo o método, a função, diretamente para sua pasta. Então você acaba não precisando utilizar essa referência math ponto. Você pode rodar direto. Além disso, você também pode trazer mais de uma função junto, né? Então, vim aqui, por exemplo, floor, e utilizar o floor aqui, sem o math ponto. Dá run aqui. 25 vai rodar da mesma maneira. Então, existem duas maneiras de você fazer essa importação. Importando diretamente a biblioteca inteira ou importando só as funções. E vai mudar o tipo de formatação que você vai utilizar. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, onde que eu encontro essas bibliotecas? Bom, eu vou vir aqui no meu navegador. Você vai entrar nesse site aqui, python.org. Vai entrar aqui em Docs. Aqui vai ter a versão, se for a sua versão, é só entrar aqui em Library Reference. E aqui vão ter todas as bibliotecas disponíveis, certo? Para você poder importar. Inclusive, cadê aqui a math? Aqui, ó, a math que a gente está usando. Tem diversas informações sobre ela, certo? Algumas funções que eu falei, algumas funções que eu não falei. Vale a pena dar uma lida, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois. É só entrar aqui e dar uma lida, bem interessante. Tem essa biblioteca aqui também, ó. Random. Ela gera números aleatórios. Vamos importá-la para dentro do código? Vamos importá-la aqui. Bom, vamos dar um import aqui. Import random. Vamos criar uma variável num que vai receber. Ao invés de eu pôr input para que o usuário me forneça um valor, eu vou falar para o computador me fornecer um valor, certo? Um valor aleatório. Então, random e simplesmente isso. Eu vou colocar para escrever, né? Print número. Eu poderia colocar print random.random direto. E ele gerou 0,456. Isso porque o método random da classe random, ele gera um número real, um número float, entre 0 e 1, um número aleatório entre 0 e 1. Se você quiser também,
você pode vir em rangeInt, que é, ele vai gerar um número inteiro. Você coloca um alcance entre 1 e 100, por exemplo, e quando você vier aqui, 56, roda de novo, número aleatório, roda de novo, número aleatório. E assim vai indo. Bom, o Random e a biblioteca Math são bibliotecas que já vêm instaladas com Python, certo? Você só precisa importar. Agora, existem bibliotecas extras que você pode instalar. Bom, vou voltar aqui no navegador. E ao invés de entrar em Docs, você vai entrar em PyPy. Isso é Python Package Index, então índice de pacotes extras, certo? Do Python. Você vai vir aqui, navega por projetos compatíveis com Python 3. E aqui vai ter uma gama gigantesca, mais 500 páginas, gama gigantesca de bibliotecas que você pode baixar. Vamos fazer o seguinte, tem uma biblioteca aqui, Emoji. É uma biblioteca que simplesmente mostra emojis, certo? Você consegue colocar emojis dentro do seu código. Vamos instalar ela dentro da nossa máquina. Para você fazer isso, você pode vir aqui direto e colocar import emoji. Tá vendo? Tá vermelhinho. Você não vai poder utilizar essa biblioteca se você não instalar. Então você pode vir aqui, install package emoji. Ele vai instalar aqui embaixo. Ela já instalou. O pacote instalado com sucesso. E agora você pode vir aqui, print emoji, nome da biblioteca, emojize. Agora você vai escrever a frase, certo? Python is thumbs up, que eu sei que é o joinha, thumbs up, 2 pontos. A biblioteca do emoji funciona assim, certo? Então eu venho aqui e já está o joinha aqui. Então essas bibliotecas externas, como a emoji, elas são diferentes da Random e da Math, que já vem instalada com Python. Para você utilizar essas bibliotecas externas, você tem que ter elas instaladas. Você não vai conseguir importar se você não instalar. Como é que eu faço então para ver quais bibliotecas externas eu tenho instaladas no computador? Você vem aqui, ó, Python Packages. Então, estão aqui, ó, as bibliotecas que estão instaladas, certo? Emoji está aqui e também tem aqui, ó, essa PyPy, são as bibliotecas externas que você pode vir aqui e instalar. Bom, vamos aqui vir no emoji, por exemplo, você pode também, se quiser, desinstalar. E ela, a partir daí, para de funcionar. Bom, então esse foi o vídeo. As bibliotecas, por terem essas funcionalidades extras, elas acabam se tornando muito poderosas, mesmo dentro do código de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.